E agora que já estamos todos muito mais bem dispostos e tranquilos, vamos suavemente começar a dar início a esta conferência, que é sempre um momento de excelência. Pelas pessoas que convidamos, pelas pessoas que ouvimos, pelas ideias que trazem, pela partilha de experiências e de sabedoria, saímos sempre daqui mais ricos do que entramos. Há muitas caras que eu já vou conhecendo ao longo destes últimos anos. É importante referir que esta é a 7ª edição e que a fasquia foi sempre sendo elevada, ano após ano. Não sei se sabem, mas nas cadeiras onde vocês se encontram já passaram 1.600 pessoas. E aqui, no palco onde eu me encontro, já passaram, para não me confundir, 150 oradores, 150 de pessoas que aqui já vieram partilhar um pouco do seu tempo e das suas ideias connosco. Oradores portugueses, oradores estrangeiros, ao todo 20 nacionalidades já aqui estiveram representadas nesta Connecting Healthcare. É uma viagem, todos os anos, que fazemos, mas que também gostamos de recuar para perceber quem aqui passou, as vozes tão reputadas, cujo trabalho é reconhecido em todo o mundo e que gostam de vir até aqui e deixar um pouco da semente do seu trabalho junto de nós. Para não esquecer os Prémios Nobel, que já nos habituámos a receber, e este ano não vai ser exceção. Aliás, vão perceber que a atualidade e a escolha deste Nobel não podiam estar mais entrelaçadas. Mas essa conversa fica mais para daqui a pouco. Para já, uma viagem ao que foram as últimas 6 edições da Connecting Healthcare. A inteligência artificial não copia a inteligência humana, copia uma parte da inteligência humana. A arte é uma ótima forma de alívio social. A longevidade para mim é um problema científico. O envelhecimento é um problema de cultura e civilização. Não é possível vender felicidade, não é possível vender magia sem que ela comece em nós. Será sempre necessário a construção das empresas e dos indivíduos. Envelhecer também é sentir a floresta relacional que nos rodeia ficar cada vez mais invadida por clareiras. The actual tips for winning the Nobel Prize are probably the tips for being successful at anything. Work hard, stay at it, don't let failure stop you. O que eu posso pedir é que todos sejamos patriotas, todos consumamos o Made in Portugal. E sinceramente acho que a disciplina é um dos caminhos para a motivação, porque depois de fazer várias coisas que começam a dar resultado, a motivação começa a aparecer. Wake up every day and decide that I will do one thing that will put a smile on someone's face, one thing that will give someone hope, one thing that will make someone think that we live in a different world and not an evil world. I mean, it doesn't matter how best practiced those approaches or techniques were, the pace of change means that we can never stand still for long. It is insane to think those things will just keep working as times change. I have to admit, like my inner child loves Catalyst because it's, I like to say this, as close to magic as humans can ever come. Think about it, a catalyst can convert one substance into another. Quando acreditamos muito nas coisas, nós somos capazes de as fazer acontecer, apesar de todas as entropias. Só queixa-se tudo e nós voamos, vamos ao fundo dos mares.
ansiedade em relação a estas questões passa muito por saber se estamos ao pé de uma nova humanidade, o que é que estamos dispostos a perder da velha humanidade, não é? Your Excellency, Minister Manuel Pizarro, Honorable Secretary of State Margarita Tavares, Brain Research Institute President Sergio Almeida, distinguished guests, dear colleagues and friends. We share a vision for a world in which all people have access to quality health services. Have a strong community, you will survive the AI apocalypse. I could say you will survive any technology. Que los pacientes tienen que ser hacientes, porque en realidad son los que hacen, y los médicos tenemos que respetar eso y tenemos que darles alternativas y tener en cuenta además todas las circunstancias que les rodean. And if we want to protect the global peace, we should be with those people who fight, sacrifice, and struggle for their freedom, equality, justice, and democracy. Não se consegue projetar o futuro sem conhecer bem o presente e, sobretudo, sem ter aprendido as lições do passado. With this in mind, let me say, healthcare and education, healthcare and learning should truly work together, because healthcare saves lives and learning shapes lives. Eu tenho saudades do futuro, porque eu acredito que o futuro será sempre melhor. Construir a ideia de unidade e de, sobretudo, educar os nossos jovens, de transmitir a consciência do privilégio e de descentrar os nossos jovens deles próprios. Não perdermos de vista a coisa mais importante, que é o pensamento crítico. É porque as máquinas fazem muitas coisas, mas as máquinas vão se confrontar com os mesmos problemas que nós, como seres humanos, nos confrontamos. O problema não é nós termos um problema para o qual precisamos de encontrar uma solução. É que muitas vezes os problemas têm várias soluções. The path to peace does not pass through the parliaments only. It does not pass through the political parties' meetings. It does not pass through very, very knowledgeable academicians are sitting and talking about peace. It does not pass through the Nobel laureate or peace laureate. The path to peace passes through your heart, through you. The light of sun, the rays of sun. You all live with that light. So the peace will prevail. 2025, chegamos ao nosso destino e vamos então avançar para as boas-vindas. Primeira pessoa a chamar ao palco, o fundador do Seal Group, Sérgio Almeida. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à 7ª edição do Connecting Healthcare. É verdade, Rita, já vamos na 7ª edição. E é incrível ao observar este resumo de mais, enfim, não sei o número de horas, mas mais de 1.500 participantes, desafios que ultrapassamos. Lembro-me da edição no ano da pandemia em que nós teimámos e avançámos e tivemos uma edição híbrida e cá estamos novamente. Quero saudar todos vós e, sobretudo, os profissionais de saúde que estão aqui do LSM, porque é para vocês, em primeira instância, em primeiro lugar, que este evento existe e é para todos os profissionais de saúde que, não estando cá, não sendo do LSM, mas estão, enfim, a dar o seu melhor a salvar vidas e que muito precisamos de todos. Saudar o parceiro organizador, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Professor António Taveira Gomes, e nele saudar
toda a administração e todos os presentes. Esta é uma organização conjunta do SEAL Group e do LSM e que desde a primeira hora tem sido, diria, um casamento de sucesso. Quero saudar naturalmente também os parceiros que estão aqui connosco e que sempre nos apoiaram, a Câmara Municipal de Matosinhos, a Católica Porto Business School, a PDL, que também é a nossa parceira no evento, e os parceiros e os apoios que temos tido ao longo destes anos são muito importantes. Naturalmente que não existiria Connecting Healthcare sem vocês e sem os nossos estimados oradores, convidados, moderadores, que também aqui quero deixar uma palavra de grande apreço e de gratidão. Este é um momento difícil na nossa vida, na nossa história. Eu ontem estava com o Carlos Humana, que vai estar connosco no final da manhã, e que representa uma instituição que vão conhecer melhor, que ganhou um Prémio Nobel da Paz em 1985. E estava-lhe a dizer a ele: Carlos, infelizmente, a tua conversa, a nossa conversa, o que tu vais dizer é muito relevante no dia de hoje. Não só nos dias de hoje, mas no dia de hoje em particular. É muito relevante porque enfrentamos ameaças nucleares. E vou-vos dizer uma coisa, depois de ter falado mais em profundidade com ele e de ver a apresentação que ele vai trazer, eu estou certo que ninguém vai sair daqui indiferente desta sala. Mas também estou certo, e esse é o alinhamento do Carlos e de todos os nossos oradores, que mais do que falar dos problemas, a ideia é apontarmos ao futuro e falarmos das soluções. Human Revolution, porque estamos a viver uma revolução humana em última instância, já não há palavras para descrever tudo isto que está à nossa volta, e é isso que se propõe este Connecting Healthcare. Deixo ficar aqui algumas quotes, frases que estava aqui a ouvir há bocadinho e que me fizeram relembrar tudo aquilo que tem sido esta experiência maravilhosa. Temos pessoas que não são só profissionais de excelência, são pessoas que querem mudar o mundo. São pessoas que, através da sua atividade, acreditam que podem fazer algo, que podem deixar um contributo para que este seja um mundo melhor. O Rui Reininho dizia que nós conseguimos voar, ir ao fundo dos mares, fazer muita coisa e, portanto, por que não também mudar aqui, enfim, algumas das coisas que estão ao nosso alcance. A Maria de Belém partilhava que quando nós acreditamos muito nas coisas, nós conseguimos lá chegar. A Lema Bauer tem uma das frases que para mim me deixa sempre arrepiado quando vejo este vídeo, em que ela diz: do one thing, uma coisa, algo que possa deixar os outros um bocadinho melhor, que possa deixar os outros um bocadinho mais felizes. Cada dia na tua vida faz pelo menos algo especial, pelo menos algo. Nem que seja sorrir para o colega, pagar um café. Portanto, neste caso, nós já sorrimos bastante esta manhã, já tomamos aqui, diria, um bom café, mas o dia está só a começar. A Tawakkol Karman, que iniciou a primavera, a revolução das mulheres no Iémen, e ficou ligada também à questão da Primavera Árabe, e que basicamente tem que viver hoje noutro país, não pode entrar no seu próprio país, mas que trouxe um testemunho muito forte sobre o acreditar. E por fim, Kailash Satyarthi, que esteve connosco o ano passado, e disse aqui, não estava no vídeo, mas ele disse aqui que todos nós somos nobres, e que nobre é aquele que dá o seu melhor na relação com os outros, naquilo que faz no seu dia-a-dia. E, portanto, termino dizendo que para nós é uma honra estar aqui mais uma vez e para nós é também um ato de grande, diria, nobreza, de dedicação e, sobretudo, foco naquilo que é uma revolução humana que nós podemos ajudar a que seja melhor e mais positiva. Se dúvidas houvessem, vejam o sorriso e o empenho destas crianças da Academia de Dança de Matosinhos, que nos encheram logo o coração e que nos colocaram cheios de esperança para o resto do dia. Elas vão estar connosco ao final da tarde. Muito obrigado a todos e boa conferência.
E depois do Sérgio, obrigada, chamo ao palco o professor António Taveira Gomes, da ULS de Matosinhos, também para dar as boas-vindas a esta plateia tão efusiva, certo? Salva de palmas. Muito bom dia. Muito obrigado por estarem, por acreditarem, por terem esperança, por saberem que precisamos de fazer alguma coisa para essa esperança crescer, por serem solidários com todos e por todos os dias praticarem aquilo de que hoje falamos. Muito obrigado. Devo muita coisa a todos e a cada um e tanta que não vou enumerar nem em cumprimentos, nem de outra forma, porque não será possível, a não ser com a atividade de todos os dias e com fazer pelo menos uma daquelas coisas de que se falava. Eu hoje até tenho provas de algumas das quais contribuí, que está ali em baixo, que é o mais jovem desta conferência, e acontece pela primeira vez que temos alguém de 2 anos na conferência aqui a assistir, que é uma daquelas provas absolutamente irrefutáveis. Agradeço e cumprimento, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, Dra. Palmira Macedo, a todos, e na sua pessoa, a todos os profissionais, entidades, grupos, a todos os profissionais da ULS, também nas pessoas de todos os elementos do Conselho de Administração aqui presentes, aos nossos oradores, às instituições que nos apoiam das mais variadas formas. Há alguns que hoje estão discretamente na última fila, vários dos que contribuíram de várias maneiras, de forma decisiva para isto, entre amigos, profissionais, colegas e companheiros. Agradeço a todos por estarem cá e por partilharem estes momentos connosco. São momentos inesquecíveis e, sobretudo, pelas mensagens que levamos daqui. De tudo o que eu possa dizer, que não fique dúvidas de que há esperança e de que as coisas, se não estão como a gente diz, é porque estão muito melhor do que aquilo que a gente diz. Apesar de nós, muitas vezes, não estamos convencidos disso. De qualquer forma, há muitas coisas que precisamos de fazer. Nós, desta vez, chamámos-lhe Human Revolution, o desenvolvimento saudável na era da disrupção, e precisamos sempre de perceber, como era dito pelo Sr. Alberto Campos Fernandes, e como outros os disseram, como o Kierkegaard, por exemplo, que nós, para percebermos a vida, para compreendermos a vida, temos que olhar para o passado e, para vivermos, temos que olhar para o futuro. O que significa, de uma forma muito simples, o que temos que fazer. De uma forma resumida, estamos numa que se chama quarta era industrial, com a inteligência artificial e tudo isso como conhecem, e o grande desafio, na forma como eu vejo, e muitos veem isso, é a forma como nos vemos enquanto humanos nesta nova era, se assim se pode dizer. E nesta quarta era industrial é preciso que se diga, assumindo as questões de que vou falar como tendo esperança na sua resolução e no seu desenvolvimento em termos de resolução, assumindo que a saúde e a medicina estão a entrar na terceira era industrial. E esse é que é um dos problemas mais importantes. Nós não conseguimos passar a era da digitalização na saúde, por muito que se fale. A doutora Margarida França tem muita visão disto todos os dias, e ambos temos uma coisa em comum, que é ambicionar a circunstância extraordinária que alguns dos presentes que eu convidei já conseguiram, que é de termos alguém depois que acredite naquilo que nós estamos a fazer e que dê continuidade àquilo que nós podemos fazer. E, de facto, pensa-se que a inteligência artificial possa ser aquilo que falta na revolução da saúde. Porque nós, com a digitalização, e muito rapidamente, nós criamos mais stress e mais burnout aos profissionais de saúde do que com qualquer outro sistema até hoje. O que parece incoerente, mas é verdade. Basta olhar para hoje
não se aplica a nós hoje, que estamos muito mais bem dispostos, mas de facto é que temos de lidar todos os dias. E esquece de tal maneira que passamos daquilo que há 2000 anos já sabemos, que é muito mais importante saber que pessoa tem determinada doença do que de que doença tem determinada pessoa. Bom, nós hoje não temos tempo para as pessoas. Nos últimos 50 anos, que é aquela altura, que são os anos em que o planeta deixou de ter capacidade de regenerar aquilo tudo que a gente estraga todos os dias, nos últimos 50 anos, só para dar um exemplo, americano como ao costume, o gasto em saúde quadriplicou, mas os resultados não melhoraram substancialmente, apesar de termos mais longevidade e muitas outras coisas positivas. E tornou-se insustentável. O tempo de uma primeira consulta passou de 60 minutos para 12 e de 30 para 7 minutos. Nos Estados Unidos, os nossos não são diferentes. Portanto, só para termos uma ideia do que é que temos de fazer. De cada 100 pessoas com mais de 65 anos, num ano, mais de 50 farão um TAC, 50 farão uma ecografia, 15 uma ressonância e 10 um PET scan, o que é absolutamente assustador. Nós andamos a fazer coisas que não se justificam. E quando temos evidência para as fazer, o raciocínio, sobretudo dos clínicos, é evidence says no, doctors say yes. E isso significa, em termos de exames, de medicamentos, etc. Por isso precisamos de fazer uma revolução na saúde. Com a inteligência artificial, certo? Que seja com a inteligência artificial. Como eu dizia, nós estamos a começar a digitalizar a saúde e os dados de saúde. Estamos a começar a democratizar a saúde no sentido de os utentes, as pessoas, serem os donos da sua saúde e dos seus dados de saúde. Um dia destes, o administrativo há de chamar alguém a dizer o seguinte, ou deixando de dizer o seguinte: o senhor doutor agora vai recebê-lo. Vai a dizer ao médico: o seu doente agora vai recebê-lo. Isto mostra bem a mudança, a disrupção que pode ser na perspectiva de abordagem de todo este processo. Há 50 anos, outra vez, alguém dizia: no futuro, computadores e médicos trabalharão juntos em diálogo permanente. Passaram 50 anos e nada disso aconteceu ainda. Este diálogo permanente e esta complementaridade que precisamos de fazer. Por isso, nesta nova onda, nós precisamos de fazer uma revolução. E nós temos de fazer alguma coisa. E a ULS de Matosinhos fez alguma coisa e tem servido para se multiplicar estas coisas. Nós conseguimos efetivamente digitalizar todos os dados de saúde, não no mesmo sistema, mas tê-los todos disponíveis numa base de dados comum, que possamos trabalhar. Nós conseguimos pôr as pessoas no centro do sistema e mais donas dos processos, e nós conseguimos começar a aplicar tecnologia que permite análise de Big Data e ter conclusões a partir daí, mesmo recorrendo à inteligência artificial. Ou seja, estamos a revolucionar alguma coisa e a fazer um caminho que permita sair deste processo de que gera muitos custos e muitos gastos. Nós, desta forma, esperamos atingir não um admirável mundo novo, como falava Huxley, nenhuma utopia perfeccionista, mas temos apenas um objetivo que é muito mais modesto e desejável, que é uma sociedade, ou contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade genuinamente humana. E é por isso que estamos aqui todos reunidos hoje, e é por isso que vamos falar dos assuntos que vamos falar. Mais uma vez, muito obrigado por estarem, por acreditarem e por nos ajudarem a construir um mundo mais pacífico,
com mais esperança para todos. Muito obrigado. Estamos numa era de muitas mudanças, mas há coisas que gostamos que se mantenham inalteradas, como o local que nos recebe, como estas boas-vindas do professor Taveira Gomes e do Sérgio Almeida, mas também as palavras que, ano após ano, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde sempre nos dedica. Este ano não é exceção e temos um vídeo do Tedros Adhanom. President Sergio Almeida, Excellencies, dear colleagues and friends, bom dia. On behalf of the entire staff of WHO, I'm truly honored to acknowledge your recognition of the work of our organization. I'm sorry I cannot join you in person. This has been a year of both challenges and triumphs. Last month, the World Health Assembly adopted the pandemic agreement, a truly generational accomplishment and a landmark in the history of WHO and global health. The Assembly also approved the next increase in assessed contributions for WHO, putting us on the path to a more sustainable and resilient future. As you know, this comes at a crucial time as WHO and the entire global health world is facing a financial crisis with drastic reductions in official development assistance by many countries. In the face of these disruptions, we're tightening our belts as we realign and transition to a new phase in the organization's life. But in every crisis is an opportunity, and we're confident that we will emerge from this situation stronger, sharper, and more empowered to serve the nations and people of the world. In an increasingly divided world, health is one of the few areas in which countries can work together despite their differences to meet shared threats with a shared response. Thank you all once again for your support for WHO and for this recognition. We remain committed to our founding vision, the highest attainable standard of health, not as a luxury for some, but a right for all. Obrigado. I thank you.